Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Ronaldo toma chá envenenado no lugar de Beatriz e vai parar numa cama de hospital. A rivalidade entre Beatriz e Bia atinge um novo nível em Garota do Momento, levando uma trama a momentos de grande tensão e reviravoltas inesperadas. O clima de disputa entre as duas se intensifica ainda mais quando uma nova oportunidade profissional surge para Beatriz, colocando-a em evidências e despertando a ira de seus adversários. Determinada a se tornar a garota propaganda de uma das maiores marcas de cerveja do país, Beatriz se prepara para um teste importante que pode alavancar sua carreira de modelo. No entanto, a sua concorrência desperta ressentimentos e armações nos bastidores, especialmente por parte de Bia, que, incentivada por Juliano, decide sabotar a rival de forma ardilosa. Juliano, que nutre um grande desejo de vingança contra Beatriz, vê no teste publicitário uma chance perfeita para prejudicá-la sem suspeitas diretas contra si. A motivação para isso vem de um evento passado em que Beatriz o acusou publicamente de tentativa de assassinato, um escândalo que abalou sua confiança e trouxe sérias consequências. Sabendo que qualquer ataque direto contra Beatriz poderia ser facilmente associado a ele, Juliano opta por agir de maneira indireta. O plano parecia perfeito, mas um fator inesperado entrou na cena. Ronaldo, o publicitário que há tempos desconfia dos interesses de Bia, percebe movimentações estranhas no local e decide observar a situação mais de perto. Ele percebe quando Bia, discretamente, coloca a substância na xícara de chá destinada a Beatriz. Sem tempo para alertar a modelo, Ronaldo resolve evitar que Beatriz consuma uma bebida adulterada. No momento em que Beatriz está prestes a levar a xícara aos lábios, ele derrubou o recipiente no chão, atraindo a atenção de todos ao redor. O susto momentâneo deixa Beatriz confusa, sem entender a atitude inesperada de Ronaldo, enquanto Bia tenta disfarçar sua frustração com o imprevisto. Para confirmar suas suspeitas e provar que havia algo errado na bebida, Ronaldo decidiu provar um pouco do chá que havia respingado na mesa. Assim que o líquido entra em contato com sua boca, ele sente imediatamente um efeito estranho. Seus lábios e sua língua começam a formigar, seguidos por uma sensação de dormência crescente. O desconforto se intensifica rapidamente, tornando-se difícil até mesmo palavras articuladas com clareza. A ocorrência de Ronaldo confirma que a bebida estava adulterada, deixando claro que alguém tentou sabotar Beatriz. Diante dessa revelação, Bia, furiosa por ter sido frustrada, se retira rapidamente do local, batendo o pé de raiva. Seu plano de deficiência à rival falhou miseravelmente. E agora, ela precisa pensar em outra maneira de desestabilizar Beatriz. Enquanto isso, Beatriz, alheia à verdadeira intenção por trás do incidente, segue normalmente para o teste. Com sua confiança intacta e sem qualquer prejuízo causado pelo plano de Bia, ela consegue sair bem na audição para a campanha publicitária e avançar na competição para se tornar a garota propaganda da cervejaria. Já Ronaldo, apesar do desconforto temporário causado pelo chá de jambu, se recupera após alguns minutos e permanece atento às próximas ações de Bia. Ele sabe que a rivalidade entre as duas modelos não terminou ali e que novas tentativas de sabotagem podem ocorrer a qualquer momento. Agora, mais do que nunca, ele precisa estar de olho para proteger Beatriz de novos ataques. O fracasso do plano de Bia e Juliano pode gerar novos desdobramentos na trama. Com Beatriz avançando na competição, a tensão entre os personagens deve aumentar ainda mais, resultando em novas estratégias e tentativas de vingança por parte de seus inimigos. Além disso, a atitude heróica de Ronaldo pode aproximar-se ainda mais de Beatriz, criando uma nova dinâmica entre os personagens e possivelmente despertando sentimentos inesperados. Se antes ele apenas observava os acontecimentos de longo prazo, agora ele está diretamente envolvido na disputa e pode se tornar um aliado fundamental para Beatriz
nos desafios que estão por vir. Por outro lado, Bia, humilhada por ter seu plano frustrado, pode não aceitar a derrota facilmente e buscar meios ainda mais drásticos para eliminar Beatriz da competição. Sua relação com Juliano também pode se abalar, caso ele decida que precisa de um cúmplice mais eficiente para atingir seus objetivos. Com tantos elementos no jogo, Garota do Momento promete manter os espectadores atentos às reviravoltas dessa disputa cheia de intrigas, traições e rivalidades. Será que Beatriz conseguirá se manter firme diante das ameaças? Ronaldo continuará protegendo-a ou terá outros interesses em mente? E até onde Bia e Juliano estarão dispostos a ir para alcançar seus objetivos? As próximas cenas prometem revelar respostas e trazer ainda mais emoções para essa história cheia de suspense e disputas acirradas. Nos próximos capítulos de Garota do Momento, Beatriz se desespera ao receber a notificação da multa exorbitante pela quebra de seu contrato com a perfumaria carioca. O valor é muito acima do que ela poderia imaginar, deixando-a aflita sobre como conseguirá pagá-lo. Enquanto tenta lidar com a situação, Marlene decide procurar Érico, acreditando que ele possa oferecer algum tipo de ajuda ou orientação. Em paralelo, Juliano aproveita o momento de fragilidade de Beatriz e a chantageia, usando informações comprometedoras para tentar manipulá-la em benefício próprio. A pressão aumenta e Beatriz sente-se encurralada, sem saber em quem confiar. Enquanto isso, Clarice se recusa a tomar os remédios indicados por Pimenta, preocupando aqueles ao seu redor com sua saúde instável. Maristela, por sua vez, orienta Zélia a cancelar imediatamente os serviços de Flora, alegando razões que ainda permanecem nebulosas, o que desperta curiosidade e especulação. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em Garota do Momento. Tudo começa quando Juliano enfrenta uma série de derrotas que ferem profundamente seu ego. Após tentar, em vão, convencer o patrocinador Sérgio a investir em seu projeto para uma nova novela, ele oferece o dobro do patrocínio em uma tentativa desesperada de reverter a situação. Sérgio, porém, já havia fechado contrato com outro patrocinador, rejeitando Juliano de forma definitiva. Esse fracasso acende a chama da frustração e da raiva em Juliano, que, tomado pelo orgulho ferido, decide retornar ao estúdio da emissora. Ao chegar à TV Ondas do Mar, Juliano descobre que Beatriz foi escalada como protagonista. O fato de a personagem principal ser uma jovem negra, talentosa e independente, representa para ele não apenas uma ameaça profissional, mas também um golpe direto em seu preconceito velado e na sua crença de superioridade. Consumido por um ódio irracional e um desejo de controlar o que julga ser seu por direito, Juliano perde completamente o controle. Num acesso de fúria, ele invade o estúdio sem ser anunciado, atravessando corredores com passos apressados e um olhar carregado de ressentimento. Seu destino é o camarim de Beatriz, onde ela se encontra sozinha, se preparando para a próxima cena. Vestindo apenas roupas íntimas, Beatriz não espera pela presença de ninguém, além de sua equipe de apoio. O choque é imediato quando a porta se abre com violência, revelando Juliano em pé, com o rosto distorcido pela raiva. Beatriz mal tem tempo de reagir. Juliano, movido por um misto de desejo e ódio, parte para cima dela, tentando agarrá-la à força. O clima é de puro terror, e a cena se desenrola com uma tensão sufocante. Beatriz, porém, não se entrega ao pânico. Lutando com todas as suas forças, ela resiste ferozmente. A jovem grita, empurra, arranha e bate, determinada a se defender de qualquer forma. A luta é intensa e brutal. Em meio ao desespero, Beatriz consegue ferir Juliano, deixando marcas visíveis de sua resistência. O sangue dele escorre pelo rosto após um golpe certeiro da jovem, que com coragem e determinação o faz recuar. Humilhado e ferido, Juliano se afasta, mas não antes de lançar uma ameaça cruel, com o olhar fixo e carregado de ódio. "Vou acabar com você!"
acabar com você. Suas palavras ecoam pelo camarim, deixando Beatriz paralisada por um instante. Assim que ele sai, a jovem desaba em lágrimas, o corpo tremendo, o rosto marcado pelo terror e pela dor do ataque. Essa sequência não apenas expõe o lado mais sombrio de Juliano, revelando sua verdadeira natureza violenta e abusiva, mas também destaca a força de Beatriz. Ela não se torna apenas uma vítima, mas uma sobrevivente que enfrenta o agressor com uma coragem feroz. O episódio simboliza a queda de Juliano, um homem destruído pelo próprio ego, incapaz de lidar com o sucesso de uma mulher que ele jamais conseguiu controlar. O impacto do ataque reverbera nos capítulos seguintes. Beatriz, apesar do trauma, decide não se calar. Ela expõe o crime de Juliano, enfrentando o estigma e a pressão social, enquanto ele tenta manipular a narrativa para se proteger. No entanto, as provas e o testemunho da jovem são contundentes, e a máscara do vilão cai publicamente. Essa trama não é apenas uma reviravolta dramática na novela, mas um retrato da luta contra o abuso e a violência, destacando a importância da resistência e da denúncia. Beatriz emerge como uma figura de força e resiliência, inspirando outras mulheres dentro e fora da ficção. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Zélia explica a Flora que conseguiu para ela um emprego em uma galeria de arte, acreditando que será uma ótima oportunidade para a sobrinha. Enquanto isso, Carlito se revolta contra Marlene ao descobrir que ela escondeu informações importantes sobre sua família. Guto, por sua vez, rejeita Eugênia, deixando-a magoada, mas Jacira garante a Alfredo que ela e Topete ainda formarão um casal. Beto dá uma notícia inesperada a Beatriz. Alcina vendeu os quadros para outra pessoa, frustrando seus planos. Já Maristela, ao conhecer Flora, aprova a jovem e aposta em seu talento. Paralelamente, Topete recebe uma proposta e é contratado para trabalhar no programa de Alfredo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Edu e Guto se mantêm firmes e não cedem às chantagens de Nelson, que tenta manipular a situação a seu favor. Enquanto isso, Clarice toma uma decisão importante e anuncia que não seguirá mais a medicação prescrita por Dr. Pimenta, desconfiando das intenções do médico. Alfredo, por sua vez, se abre com Teresa e confessa sua paixão por Anita, revelando o dilema que enfrenta. Carlito, em meio a tantas reviravoltas, encontra uma carta deixada por seu pai, trazendo revelações que podem mudar sua vida. Flora, determinada, decide procurar Arlete em busca de respostas. À medida que os personagens enfrentam seus dilemas e tomam decisões difíceis, suas vidas se entrelaçam em uma teia de segredos, revelações e paixões intensas. Zélia, ao apresentar Flora a novas oportunidades, impulsiona a sobrinha a seguir um caminho cheio de desafios e descobertas. Carlito, com sua revolta contra Marlene, se vê em uma jornada de autoconhecimento, enquanto a rejeição de Guto a Eugênia apenas intensifica o drama emocional que permeia suas relações. Jacira, com sua confiança no futuro de Eugênia e Topete, oferece uma luz de esperança em meio à turbulência. Beto, ao descobrir que Alcina vendeu os quadros, coloca Beatriz diante de uma verdade amarga, enquanto Maristela, ao aprovar Flora, dá à jovem uma chance de brilhar em um novo cenário. O contrato de Topete com Alfredo, que o coloca no centro das atenções, pode ser a chave para sua ascensão profissional, enquanto Edu e Guto, firmes diante das chantagens de Nelson, revelam uma força interna que pode mudar os rumos da trama. Ronaldo, então, age com rapidez e precisão. Quando Bia coloca o chá de jambu na xícara de Beatriz, ele está pronto para intervir. Antes que a mocinha possa beber a substância envenenada, Ronaldo derruba a xícara dela, impedindo que o plano se concretize. A reação de Bia é imediata. Ela observa, furiosa, que mais uma vez suas artimanhas falharam. A vilã se sente frustrada, pois mal sabia ela que o publicitário estava de olho em todos os seus passos.
O golpe contra Beatriz está frustrado, mas Bia ainda não sabe que a consequência disso não será apenas o fracasso do plano, mas algo que ela jamais esperaria. Para surpresa de todos, Ronaldo, na tentativa de impedir que Beatriz consuma a bebida envenenada, acaba consumindo o chá de jambu por acidente. O publicitário, ao tomar um gole sem saber do que se tratava, começa a sentir os efeitos da planta. Sua boca se torna dormente e ele não consegue mais falar com clareza. A situação é estranha. Ninguém entende o que aconteceu com Ronaldo. Ele tenta se comunicar, mas suas palavras saem incompletas e arrastadas. O público começa a se perguntar o que realmente aconteceu, mas Ronaldo, ainda com a boca entorpecida, faz questão de deixar claro o quanto está furioso com Bia, com seu plano falido e sua ousadia. Enquanto isso, Beatriz continua sua jornada no concurso, sem saber da conspiração que quase a derrubou. Ela permanece firme e confiante, acreditando que a competição será apenas mais uma oportunidade de mostrar seu valor. Ela não tem ideia dos obstáculos que estão sendo preparados para ela nos bastidores, nem de quem realmente está tentando sabotá-la. No final do dia, Bia chega em casa furiosa e frustrada. Ela completamente emburrada, lamentando o fato de seu plano não ter dado certo. Ela se sente impotente, vendo Beatriz continuar firme e forte na competição, sem nem ao menos saber o quanto esteve perto de ser derrubada. A vilã, em sua mente, jura que ainda encontrará uma maneira de fazer Beatriz pagar por tudo o que ela representa. Ela não desistirá de destruir sua rival e, por mais que tenha fracassado dessa vez, não deixará que isso a impeça de continuar com suas maquinações. O desenrolar dos eventos revela que, apesar das tentativas incessantes de Bia em prejudicar Beatriz, ela está longe de alcançar seu objetivo. Mesmo com todos os obstáculos criados, a mocinha, determinada e focada em sua carreira, segue seu caminho com mais força e confiança do que nunca. A vingança de Bia, apesar de ser um reflexo de sua raiva e inveja, começa a se mostrar cada vez mais sem sucesso. Ela não compreende que seus próprios sentimentos de inferioridade a levam a cometer erros atrás de erros. Sua frustração, ao ver que Beatriz continua imbatível nas competições, não faz com que ela desista, mas sim que se torne mais obstinada. Porém, ela está se afundando cada vez mais em sua própria teia de mentiras e planos falidos. A cada fracasso, sua raiva e sua necessidade de provar seu valor só crescem, o que a torna uma figura cada vez mais isolada e implacável. Enquanto Bia se afasta da ideia de um possível triunfo, Beatriz vai conquistando não só mais admiradores, mas também a confiança de outros profissionais da área. Sua participação no concurso de garota propaganda da cerveja vai além do que ela esperava. O sucesso de Beatriz se dá pela sua autenticidade, sua presença de palco e pela maneira como ela consegue cativar todos ao seu redor. O concurso, que antes parecia ser um simples trampolim para sua carreira, acaba se tornando um marco importante, onde ela se afirma como uma verdadeira estrela no mundo da publicidade. Ao longo do tempo, a rivalidade entre Beatriz e Bia se torna mais intensa, mas a mocinha se mantém firme, sabendo que nada pode parar o que ela conquistou até ali. Cada passo dado por Beatriz é um reflexo da sua luta interna e da determinação de ser mais do que qualquer um pensou que ela seria. E enquanto Bia segue cada vez mais imersa em suas próprias armadilhas, Beatriz prova que, apesar das dificuldades e das ameaças que surgem em seu caminho, seu brilho é inabalável. Por mais que Bia tente derrubar Beatriz de todas as formas possíveis, o jogo ainda está apenas começando. Beatriz, com sua força, inteligência e o apoio de aliados inesperados, vai continuar a surpreender a todos, mostrando que nada, nem mesmo as mais traiçoeiras manipulações, serão capazes de impedi-la de alcançar seus objetivos. O que está por vir, ninguém sabe, mas uma coisa é certa:
A rivalidade entre Beatriz e Bia nunca será resolvida de forma fácil. E os próximos capítulos da história prometem ser ainda mais emocionantes e repletos de reviravoltas. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Beatriz mostra a Beto o nome de Geraldo, em uma antiga anotação que encontrou entre os pertences de seu pai. Intrigados, os dois decidem investigar quem foi esse homem e como ele pode estar ligado ao passado da família. Enquanto isso, Eugênia não acredita no pedido de namoro de Topete e reage com desdém. Você acha mesmo que eu cairia nessa, Topete? Não sou mulher de ser segunda opção, diz, cruzando os braços, desconfiada das intenções dele. Topete insiste que seus sentimentos são verdadeiros, mas Eugênia se mantém firme. Clarice, por sua vez, recebe o apoio de Bia em um momento delicado. Você não está sozinha, mãe. Se precisar de algo, eu estou aqui, diz Bia, segurando suas mãos com carinho. O incentivo de Bia dá forças para Clarice seguir com seus planos artísticos. Beatriz e Beto seguem com a investigação e acabam conhecendo Alcina, viúva de Geraldo. A mulher se emociona ao ouvir o nome do falecido marido e, relutante no início, concorda em ajudá-los a entender o passado dele. Enquanto isso, Eugênia revela a Celeste seu novo objetivo. Eu vou reconquistar Guto, custe o que custar, afirma com convicção. Celeste teme que a amiga esteja se iludindo novamente. Lígia, percebendo a importância das obras de Clarice para Beatriz, decide ajudar Beto e lhe entrega o dinheiro necessário para comprar as telas. Eu confio em você, Beto. Faça bom uso disso, diz ela. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste esse vídeo. Em outro momento, Alcina alerta Zélia sobre algo perturbador. Tenha cuidado, Zélia. Há coisas que você não sabe e que podem mudar tudo. Guto, firme em sua decisão, recusa o presente de Eugênia. Eu não preciso disso, Eugênia. Se acha que pode me comprar, está enganada, responde ele. Enquanto isso, Carlito tem uma surpresa desagradável ao flagrar Marlene beijando Juliano. Por fim, Flora chega à casa de Zélia, trazendo notícias inesperadas que podem mudar o rumo da história. Zélia tomará uma atitude contra Beatriz e evitará que Clarice consiga obter mais lembranças de seu passado, um passo decisivo para que Clarice não consiga reconstituir a história que foi tirada dela. A loira se adiantará como sempre e confiscará quadros antigos de Clarice, com a clara intenção de impedir que sua irmã recupere mais detalhes de sua memória. A estratégia será minuciosa e eficaz, já que ela conhece muito bem as fraquezas da Morena e sabe exatamente onde tocar para frustrar seus planos. Zélia compreenderá que, enquanto os quadros de Clarice permanecerem por perto, a jovem terá chances de reconstruir seu passado, e isso é algo que ela não poderá permitir de forma alguma. Após saber que Beatriz encontrou uma pista quente que pode levá-la a um grande esclarecimento sobre sua mãe, a loira se antecipará e tomará as rédeas da situação. A informação sobre a pista quente será a chave para uma nova reviravolta, e ao perceber que Clarice está se aproximando da verdade, Zélia começará a agir rapidamente para garantir que a jovem jamais consiga reconstruir sua memória por completo. Com um plano bem delineado, ela partirá para confiscar todos os quadros antigos que ela souber que estão ligados ao passado de Clarice. Seu objetivo será claro: evitar que qualquer nova lembrança, por mais insignificante que pareça, chegue até a mente da protagonista. A cada movimento, Zélia se tornará mais implacável, usando todas as suas habilidades manipuladoras para manter Clarice na ignorância sobre o que realmente aconteceu no passado. Ao mesmo tempo, Beatriz começará a descobrir detalhes cada vez mais perturbadores sobre o que aconteceu entre sua mãe, Juliano e Maristela. Ela tentará, com todas as forças, encontrar testemunhas e evidências que possam provar que foi enganada e manipulada. A cada nova pista que surge,
ela se sentirá mais determinada a descobrir a verdade. A busca por essas respostas será intensa, e Clarice não se dará por vencida, mesmo diante dos obstáculos que Zélia e os outros tentarão impor. A busca de Clarice a levará até a casa onde morava Geraldo, o antigo capanga da vilã, que possivelmente guardaria informações cruciais sobre o passado da jovem. No entanto, o que ela descobrirá neste local será apenas o começo de um caminho cheio de revelações e confrontos. Beatriz e Beto, ao acompanharem Clarice, terão uma conversa franca com Alcina, uma mulher envolvida em todo esse mistério. Durante essa conversa, Beatriz e Beto avistarão os quadros de Clarice pendurados nas paredes da casa de Alcina e perceberão que essas pinturas podem ser a chave para desbloquear as lembranças de Clarice. Imediatamente, eles se oferecerão para comprá-los, pois sabem que esses quadros têm um valor sentimental imenso para Clarice e podem ser o elo perdido que ela tanto procura. Porém, Alcina, sem hesitar, elevará o preço, tornando a negociação mais difícil do que eles imaginavam. Isso fará com que o casal volte ao Rio de Janeiro, tentando bolar um plano para conseguir o dinheiro necessário para a compra. Enquanto isso, Alcina, que está sempre atenta a qualquer movimento que possa beneficiar seus próprios interesses, entrará em contato com Zélia. Ela informará a vilã que Beatriz e Beto estiveram em sua casa, interessados nas pinturas. Zélia, então, verá uma oportunidade de dar mais um passo no seu jogo de manipulação e, sem perder tempo, contará tudo a Juliano. A cada nova revelação, ela se sentirá mais segura de que está controlando a situação, mas também se verá obrigada a pedir mais dinheiro a Juliano, pois sabe que a compra desses quadros será fundamental para manter À medida que as investigações avançam, Clarice começará a se perguntar se está realmente pronta para enfrentar os segredos obscuros que estão sendo escondidos dela. A cada revelação, ela sentirá que está sendo empurrada para um caminho sem volta, e que talvez algumas verdades seja melhor nunca ter descoberto. A tensão aumentará, e a linha entre o que é real e o que é manipulação se tornará cada vez mais tênue. Porém, a jornada de Clarice não será fácil. Ela terá que lidar com as consequências de descobrir um passado tão distante e obscuro. Cada nova descoberta trará mais perguntas, e a jovem se verá em uma luta constante para entender quem realmente foi e quem está por trás das manipulações de sua vida. No fim, ela perceberá que a busca por sua memória e por suas raízes será mais complexa do que ela jamais imaginou, e que algumas respostas podem não ser tão fáceis de encontrar. Zélia, com suas manipulações implacáveis, sabe exatamente como manter o controle da situação e, através de suas ações calculadas, impede que Clarice recupere as peças perdidas de sua memória. A jovem, no entanto, não desiste, mesmo diante das adversidades. Sua busca pela verdade não se limita a um simples desejo de entender seu passado, mas também de se libertar das correntes que aprendem a mentira e a manipulação de pessoas que se beneficiam de sua ignorância. No entanto, o que Clarice não percebe é que, ao tentar reconstruir a própria história, ela está, na verdade, embarcando em uma jornada que pode ser mais dolorosa do que ela imagina. À medida que mais revelações surgem, ela começa a perceber que, talvez, a verdade seja mais complexa do que ela gostaria de admitir. O que se esconde por trás dos quadros, das pistas deixadas por Maristela e Juliano e das ações traiçoeiras de Zélia é um jogo muito maior e mais sombrio do que qualquer um poderia prever. A verdadeira pergunta que paira no ar é: será que Clarice está preparada para enfrentar o que está por trás de todo esse mistério? A cada passo, ela vai sendo confrontada com sua própria fragilidade. Não só ela se vê sendo manipulada por aqueles em quem confiava, mas também começa a questionar quem realmente é. As memórias que ela busca com tanto afinco podem não trazer a cura que ela imagina, mas sim expô-la a um passado cheio de sombras e mentiras.
A cada novo obstáculo colocado por Zélia, ela se pergunta até onde está disposta a ir em busca da verdade e se, no final das contas, essa busca trará mais sofrimento do que libertação. Essa reflexão nos leva a uma profunda moral da história. Nem sempre as respostas que buscamos nos trazem a paz. Às vezes, a verdade pode ser um peso tão grande que nos leva a questionar se realmente queremos conhecê-la. O que Clarice começará a entender, à medida que a trama se desenrola, é que, ao recuperar sua memória, ela pode acabar perdendo algo muito mais valioso: a sua própria sanidade e tranquilidade. Afinal, como pode alguém lidar com um passado tão doloroso e manipulado, especialmente quando as pessoas mais próximas são as que mais a traíram? Por outro lado, a história de Clarice também traz uma mensagem poderosa sobre resiliência. Mesmo diante das adversidades, mesmo quando tudo parece perdido e as forças estão se esgotando, a protagonista se recusa a desistir. Sua busca pela verdade, por mais dolorosa que seja, também é uma busca pela liberdade, pela independência de suas memórias e de sua própria identidade. No próximo capítulo da novela Garota do Momento, Basílio ameaça Juliano, deixando claro que sabe mais do que deveria sobre seu passado. Se você acha que pode continuar escondendo tudo, está muito enganado. Eu posso acabar com você e com todos que tentarem me enfrentar, diz Basílio, intimidando Juliano, que teme que suas mentiras venham à tona. Enquanto isso, Arlete revela a Beatriz detalhes chocantes sobre a história de Valéria e Juliano. Você precisa saber, Beatriz. O que aconteceu com a Valéria não foi apenas um acidente do destino e o Juliano está diretamente envolvido, afirma Arlete, deixando Beatriz sem palavras. Orlando, por sua vez, procura Yolanda com um pedido inesperado. Eu preciso da sua ajuda para resolver algo muito delicado. Você é a única pessoa em quem confio para isso, confessa, deixando Yolanda intrigada e pronta para descobrir o que está por trás dessa súplica. Edu e Guto oferecem apoio incondicional a Anita, que enfrenta um momento difícil. Você não está sozinha, mãe. Estamos aqui para o que precisar, dizem, reafirmando a importância do amor nos momentos de crise. Anita, emocionada, sente-se fortalecida pelo carinho dos dois. Clarice reflete sobre a conversa que teve com Beatriz e Carmen. As palavras trocadas ecoam em sua mente, levando-a a questionar suas próprias decisões e o caminho que deseja seguir dali em diante. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Arlete pressiona Maristela e Juliano para que falem com Valéria. Essa história precisa ser esclarecida de uma vez por todas. Não vou aceitar mais desculpas, exige, determinada a acabar com os segredos. Topete surpreende Eugênia ao pedi-la em namoro. Anita dará um dos passos mais importantes de sua vida. Ao finalmente colocar um ponto final em seu casamento com Nelson, um homem que, ao longo dos anos, demonstrará ser machista, controlador e incapaz de respeitar sua individualidade. Esse rompimento ocorrerá de maneira dramática e intensa, marcando uma verdadeira transformação na vida de Anita, que encontrará forças em si mesma e nos filhos para recomeçar. Tudo começará com uma revelação que deixará Anita profundamente magoada e furiosa. Nelson será o responsável pelo desaparecimento de sua cachorrinha Laika, uma companheira fiel que representa muito mais que um simples animal de estimação, mas sim um elo emocional em sua vida. A verdade sobre a atitude de Nelson virá à tona quando Anita, em companhia de Edu, iniciar uma busca desesperada por Laika. Ambos percorrerão diversos lugares, perguntando para vizinhos e colando cartazes, mas, apesar de todos os esforços, não terão sucesso em encontrar a cachorrinha. No entanto, será Alfredo, um conhecido de Anita, quem acabará encontrando Laika. Ao reconhecer o animal e compreender o quanto ela significa para Anita, Alfredo decidirá devolvê-la pessoalmente, numa atitude nobre e cheia de empatia.
O reencontro de Anitta com Laika será carregado de emoção. As lágrimas nos olhos de Anitta ao abraçar a cachorrinha refletirão o alívio e a felicidade do momento. Alfredo, por sua vez, se mostrará encantado com a sensibilidade de Anitta, e a gratidão dela por sua ajuda criará uma conexão imediata entre os dois. Esse momento, no entanto, não se limitará a um simples gesto de bondade. A troca de olhares entre Alfredo e Anitta evoluirá para algo mais profundo, culminando em um beijo intenso e inesperado. Será um instante de paixão que pegará ambos de surpresa. Contudo, assim que o beijo terminar, Anitta se afastará, tomada por um misto de culpa e confusão. Ela saberá que, enquanto ainda estiver casada com Nelson, não poderá permitir que sentimentos por outra pessoa cresçam, mesmo que o casamento já esteja em ruínas. Aquele beijo será um divisor de águas na vida de Anitta. Ele a fará refletir sobre tudo que viveu ao lado de Nelson e sobre o quanto abrirá mão de sua felicidade para manter um relacionamento que a sufoca. Quando Nelson retornar para casa, ele encontrará a Anitta completamente decidida a mudar sua história. Sem hesitar, ela o confrontará, revelando que sabe sobre Laika e declarando que não tolerará mais suas atitudes autoritárias e desrespeitosas. Determinada, Anitta pegará as malas de Nelson que ela mesma terá arrumado e as colocará à sua frente, anunciando que deseja o desquite. O momento será tenso, já que Nelson reagirá com fúria. Ele começará a gritar, acusando Anitta de ingratidão e partirá para um comportamento agressivo, destruindo objetos da casa em um ataque de raiva. Anitta, embora assustada, não recuará. Seus filhos, que presenciarão a cena, se posicionarão ao lado da mãe, demonstrando apoio incondicional e reforçando que Nelson deverá ir embora. Sem alternativas, Nelson será obrigado a sair de casa, mas sua saída não significará o fim dos problemas para Anitta. Derrotado e ferido em seu orgulho, ele não aceitará facilmente o término do casamento e começará a arquitetar maneiras de dificultar a vida da ex-mulher. Ele fará ameaças, tentará manipular os filhos e até mesmo recorrerá a chantagens emocionais para manter alguma forma de controle sobre Anitta. Entretanto, ela se mostrará cada vez mais forte e determinada a proteger sua nova fase de vida. Esse será apenas o início de uma jornada de autodescoberta para Anitta. A experiência traumática com Nelson e o momento marcante com Alfredo a levarão a questionar o que realmente deseja para seu futuro. Ela perceberá que a liberdade, o respeito e a felicidade são fundamentais e que para alcançar esses objetivos será necessário enfrentar muitos desafios e superar os resquícios do relacionamento tóxico que marcará sua vida até então. Anitta também precisará lidar com seus próprios sentimentos em relação a Alfredo. O beijo que compartilharão continuará ecoando em sua mente, mas ela terá receio de dar um passo adiante. Após anos de um casamento opressivo, Anitta temerá se envolver novamente, sem saber se estará pronta para confiar em outra pessoa. Alfredo, por sua vez, se mostrará paciente, entendendo os dilemas de Anitta e respeitando seu tempo e espaço. Ele estará disposto a esperar e a provar que é diferente de Nelson, oferecendo a Anitta uma oportunidade de viver um relacionamento baseado em companheirismo e respeito. Enquanto isso, Nelson buscará formas de se vingar. Ele não aceitará perder o controle sobre Anitta e utilizará todos os meios ao seu alcance para se manter presente em sua vida, mesmo contra a vontade dela. Ele tentará manipular situações, criando conflitos e atrapalhando os planos de Anitta de seguir em frente. Contudo, Anitta contará com o apoio de amigos, de seus filhos e, aos poucos, encontrará forças para enfrentar as adversidades. Além disso, a relação de Anitta com seus filhos também passará por mudanças significativas. O apoio que eles darão à mãe durante o confronto com Nelson fortalecerá os laços entre eles, mas também trará à tona novos desafios.
Anita perceberá que precisará equilibrar seu papel como mãe com o desejo de reconstruir sua própria vida, sem negligenciar os sentimentos e necessidades dos filhos. Nelson não desistirá de se manter presente na vida de Anita, mesmo após a separação, mas essa insistência fará com que ela amadureça ainda mais. Cada tentativa de controle, manipulação ou vingança por parte de Nelson será encarada como um desafio que Anita precisará superar. Mais do que enfrentar seu ex-marido, ela enfrentará seus próprios medos, inseguranças e o peso das escolhas que